Começa agora o curso bíblico interativo Ensinos de Jesus. Apresentação, Pastor Arilton Oliveira. Olá, queridos amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo, seja muito bem-vindo ao nosso curso bíblico interativo. Mais um sábado que estamos juntos para aprendermos mais da Palavra de Deus e você sempre é muito bem-vindo. Você que nos ouve pela Rádio Novo Tempo de Florianópolis, você pode também nos assistir em nosso podcast. Nós estamos agora ao vivo também pelo YouTube, nos canais Adventistas AC e também Arilton Oliveira. Pode conferir no YouTube e você conhece a partir de hoje a nossa nova série. Estamos começando uma nova série de estudos e vamos falar agora sobre a Lei de Deus. Isso mesmo, a Lei de Deus. A partir de hoje, durante 10 sábados, nós estaremos juntos aqui no nosso curso bíblico interativo, aprendendo sobre os 10 mandamentos que Deus deu para todos nós, para a felicidade da humanidade. E olha, se você quiser conhecer mais sobre a lei de Deus, sobre o que é pecado e sobre a cura do pecado, nós temos um estudo bíblico para oferecer para você. Você pode pedir ele agora pelo nosso WhatsApp. Vou dar o número 48 9830 6498. Vou repetir, 48 9830 6498. Basta você mandar uma mensagem dizendo eu quero. Basta isso. Nós vamos mandar para você um link. Você vai clicar nesse link, vai preencher os seus dados postais e nós vamos receber aqui na Rádio Novo Tempo. E a gente manda esse curso para a sua casa pelo correio. Você vai recebê-lo pelo correio sem nenhuma despesa para você. É um presente da Rede Novo Tempo para você, tá bem? Um outro detalhe que você precisa saber. Os mesmos temas que estamos estudando hoje na Rádio Novo Tempo, amanhã eles estarão sendo estudados numa igreja adventista perto de você. Isso mesmo. Teremos 10 sábados aqui na Rádio Novo Tempo e 10 domingos em nossas igrejas adventistas. Quer achar uma igreja pertinho de você? Basta acessar o nosso site, encontreumaigreja.com.br, tá bem? encontreumaigreja.com.br. Clica aí, acesse o site, põe o seu código postal, o seu CEP, e você vai encontrar uma igreja adventista bem perto de você. Bom, nessa tarde de sábado estamos aqui, eu e meu amigo pastor Alex, para juntos estudarmos esse primeiro tema, o primeiro mandamento. Tudo bem, pastor Alex? Tudo bem, amigos da Novo Tempo, aqueles que estão assistindo também pelo podcast. Vamos aqui hoje dialogar sobre esse tema que é novo, pastor. Estamos inaugurando hoje 10 sábados especiais dedicados ao tema dos 10 mandamentos. Isso aí, pastor Alex, ele coordena aqui o grupo de empreendedores adventistas para o estado Centro-Sul de Santa Catarina e a gente vai hoje conversar um pouquinho sobre esse tema. Mas, pastor Alex, esse tema ele é relevante para os dias atuais. Agora nós vamos falar juntos agora sobre 5 motivos pelos quais deveríamos estudar esse tema. Por que é importante estudar esse assunto hoje? Interessante, porque quando a gente fala em leis, a gente já pensa algo negativo. Porque eu sou multado no trânsito, eu recebo multas quando eu não pago as contas em dia. Então, esse tema da lei é bem complexo, porque nos remete a algo que nós não gostamos, seguir as leis. Existem pessoas que nascem já que parece que para burlar leis. Parece que dá mais prazer em burlar as leis. E esse é um pensamento que vem desde o Império Romano, porque o Império Romano foi o governo das leis. Eles sistematizaram as leis. Eles eram irrepreensíveis na lei. Tanto que nós herdamos, até no vocabulário, algumas coisas romanas, né? Por exemplo, aquela expressão vara civil, vem do tempo romano, onde um escravo ficava com uma vara literal em frente a um setor onde tratava de um determinado assunto. Aí tinham varas de família, varas onde o escravo segurava uma vara ligada, por exemplo, assuntos de família, divórcio, casamento. Então nós herdamos até o vocabulário da a lex romana, como era chamada, a inexorável, ou como se diria hoje, a inoxidável lei romana, não é? Isso nos causa traumas profundos, estamos acostumados que a lei é algo negativo. Mas falando de motivos pelo qual nós deveríamos, então, estudar as leis. Primeiro, a lei ela é eterna, como nós vamos entender aqui, como o próprio Deus é eterno. E para a gente entender esse Deus, nós temos que voltar ao passado
E lembrar que no tempo das leis, especificamente aquelas que nós vamos estudar, os 10 mandamentos, ali haviam vários deuses, poligamia reinava, haviam deuses diversos, se adoravam ídolos de diversas formas, da natureza, postes ídolos fabricados por mãos humanas. E nesse meio de tantos deuses surge um Deus específico, que diferente dos outros, ele não precisava ser apaziguado, porque as pessoas apaziguavam os deuses para poder viver longe da ira deles. Eles viviam irados, esses deuses. Certo. Aí aparece um Deus que, com amor, com a expressão de uma lei de amor, ele se diz eterno. E quando a gente estuda, então, as leis, nós estamos estudando esse Deus que é eterno tanto quanto a sua lei. Ok, um outro motivo para estudarmos a lei, você que nos acompanha no nosso interativo, é a relação que nós mantemos com a lei de Deus que vai determinar nosso destino eterno. Eu sempre gosto de afirmar que nós, seres humanos, temos apenas 2 destinos. Ou viveremos eternamente, ou seremos destruídos pelo fogo eterno. Apenas 2 destinos. E esta relação que mantemos com a lei, como que essa lei se torna um código moral de ética para o cristão, é que vai determinar se ele vai viver eternamente ou se ele vai ser destruído. Então esse é um segundo motivo pelo qual nós temos que compreender esse tema. A Bíblia ela nos fala de um livre-arbítrio que todos nós temos, que é a capacidade que nós temos de escolher e Deus respeitar nossas escolhas. É como diria um grande amigo meu, né? Só vai para o céu quem quer, só aceita Jesus quem quiser aceitá-lo. Deus nunca vai forçar o ser humano a absolutamente nada. Aliás, a gente gostaria às vezes, né, de ser forçado a gostar mais de determinadas coisas que outras. Mas Deus nos dá liberdade. E é aí que entra essa função da lei tão importante, que é trabalhar em nosso coração aquilo que vai ser o destino eterno. A escolha que nós vamos fazer, afinal de contas, ela passa pela lei de Deus. Ok. Um outro motivo para nós estudarmos é porque a lei de Deus será a norma que ele vai usar no seu juízo, né? Então, quando um juízo for estabelecido, e Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 5:10, onde ele afirma que todos nós um dia vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Quando lá estivermos, a lei de Deus é que vai ser usada para medir a todos nós. Cristo também falou sobre isso, né? Ele diz que até das palavras frívolas que nós falamos, daremos contas dela um dia no juízo. Então, a norma do juízo será a lei de Deus. Por isso eu tenho que saber o que é essa lei e o que ela significa, né? Que mais? Mais algum motivo, Alex? Bom, o último motivo, né, é a lei que nos convence do pecado e é a lei que nos dá a dimensão total do que foi o pecado. Nós só vamos entender realmente se estamos na direção correta se nós estudarmos o mapa. E o mapa é a lei de Deus, que vai nos mostrar se a direção que nós tomamos é correta, é acertativa. Ok. E aí, está pronto então para o nosso estudo? Nós, antes de orarmos, quero relembrar você mais uma vez. Este mês nós estamos oferecendo aqui o curso bíblico A Cura do Pecado. Ele vai falar sobre a lei também, que é o tema principal desse interativo que hoje começa essa nova temporada. Se você quiser receber aí em casa, sem pagar nenhum centavo por esse estudo bíblico, você vai mandar a seguinte mensagem pelo seu WhatsApp. Eu quero. Mande esta frase para o WhatsApp da Rádio Novo Tempo, aqui de Florianópolis. Qual é o nosso número? 48 9830 6498. 48 9830 6498, tá bem? Pastor Alex, você ora para a gente começar o estudo de hoje então? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por mais um sábado. Obrigado por esse momento de estudos. Nós agradecemos, Pai, porque muitos estão nos ouvindo através da rádio, outros tantos através do podcast, e nós queremos aqui pedir que o Senhor possa derramar suas mais grandiosas bênçãos sobre todos, iluminando nossa mente para o estudo que vamos ter aqui. Pedimos que o Senhor esteja com aqueles que estão de alguma forma sofrendo, que precisam de ajuda espiritual, que passam por necessidades, talvez um problema de saúde, um problema de relacionamento, que nesse estudo de hoje possamos aqui falar da Tua palavra e que ela nos abençoe grandemente. Aonde ela chegar, que chegue também a Tua bênção sobre todos nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, vamos então ao estudo sobre a lei de Deus, nessa nova temática do curso bíblico interativo aqui na Rádio Novo Tempo.
E você que nos ouve pela Rádio Novo Tempo também pode nos assistir no nosso podcast, no canal no YouTube Adventistas AC, de Associação Catarinense, ou no YouTube Arilton Oliveira, tá? Bom, certo dia um doutor perguntou para Jesus qual era o maior dos 10 mandamentos. É incrível ver como nos dias de Cristo as pessoas tentavam de todas as maneiras encontrar motivos para acusar Jesus de alguma coisa. E aí você tem o exato momento em que um doutor da lei pergunta para Jesus qual era o maior dos mandamentos. E Cristo, ele resume os 10 mandamentos em 2, dizendo que o maior era amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo, semelhante a este, amar o próximo como a si mesmo. Com isso, Jesus não destacou um mandamento como sendo maior, mas ele ratificou a validade dos 10. E ele, ao mencionar amor a Deus e amor ao próximo, ele estava claramente falando dos primeiros 4 mandamentos, que se referem a nós com Deus, e dos outros 6 que têm a ver com o nosso relacionamento com o próximo. Então é esta lei que nós precisamos compreender muito bem. Agora, pastor Alex, vamos então entrar nesse tema, né? Qual foi o contexto que essa lei de Deus foi dada para nós, pastor Alex? O contexto do Antigo Egito, o povo de Israel estava escravo ali, como escravo no Egito. Depois que José levou seu pai, seus parentes para o Egito, eles se tornaram escravos num curto período de tempo, viviam ali uma jornada de aflição, pedindo a libertação de Deus. Eles clamavam para que eles fossem libertos dessa terra, haviam passado várias gerações. E ali o Egito era uma terra de muita prosperidade. Por exemplo, a medicina do Egito é conhecida até hoje. As técnicas usadas, ainda que muito arcaicas no Egito, são muitas delas aplicadas ainda hoje, por exemplo, na medicina, na tecnologia da medicina. Mas apesar de ser uma sociedade com a ciência e a tecnologia muito evoluídos, eles ainda tinham problemas sociais gravíssimos. Um deles era a própria escravidão. Então, hoje, olhando para os dias de hoje, nós temos hoje, eu fiz uma estimativa aqui, 18 mil crianças são vítimas da violência doméstica no Brasil, por exemplo. Nós temos no mundo 9 milhões de refugiados, inclusive entre adultos e crianças, que não têm uma casa, às vezes não têm comida. 100 milhões de crianças dormindo nas ruas, segundo a Unicef. E 13.700 crianças ainda hoje morrendo por dia, 13.700 de fome. Aí a pergunta que fica é, até que ponto a ciência e a tecnologia, elas resolvem os problemas sociais? Então a proposta de Deus ao apresentar os 10 mandamentos, ele está apresentando aqui uma proposta de vida. Já que a ciência, a medicina, já que a grande corte do Egito, na evoluída sabedoria, não dava conta, então Deus agora deixou um conjunto de normas para o seu povo, nós chamamos assim, era o povo escolhido por Deus, para que eles pudessem sobrepujar todas as dificuldades sociais, espirituais, para com o próximo, de relacionamento. E os 10 mandamentos, descritos ali em Êxodo 20, eles abordam, como bem você falou, o meu relacionamento com Deus, espiritual, e o meu relacionamento com os semelhantes. Então são normas de vida, são conselhos. Aliás, a própria palavra mandamento, ela é mal traduzida. O que a Bíblia quis dizer com mandamentos são mais, ou poderíamos dizer assim, são conselhos. Conselhos de um pai preocupado com o filho. É quando o pai, lá na juventude do filho, chama esse filho, diz assim, filho, agora você vai ouvir o pai, vai ter alguns conselhos para te dar. E ele vai começando a falar sobre os problemas que o filho vai enfrentar. E os mandamentos são isso. São conselhos de um pai amoroso para os seus filhos, porque se ele segue aqueles conselhos, ele vai evitar alguns erros, algumas armadilhas que podem trazer a infelicidade. Ok. E quando nós vamos então para o primeiro texto de hoje, que é Êxodo 31:18, nós encontramos aqui a origem, né? Pelo menos a forma escrita da lei de Deus. Você tem Êxodo 31:18, e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Bom, você sabe, isso é conhecido de todos, né? Que os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo do próprio Deus. Aliás, na Bíblia você vai encontrar 3 ocasiões onde Deus escreve. Aqui está a primeira delas.
Depois você vai ter no capítulo 5 de Daniel, Deus escrevendo, né, na parede do palácio real, lá do rei Belsazar, e você tem, nos dias de Cristo, no Novo Testamento, ele escrevendo na areia, lá em João capítulo 8, quando ele escreve ali os pecados das pessoas que estavam prestes a apedrejar aquela mulher surpreendida em adultério. Alguém escreveu assim, né? Quando Deus escreve sua lei, ele escreve na pedra, mas quando escreve o nosso pecado, ele escreve na areia. Ou seja, Deus logo quer apagar o nosso pecado, mas a lei ela permanece para sempre. O que muitas pessoas não se apercebem às vezes, pastor Alex, é que esta lei ela foi escrita nos dias de Moisés, mas ela não foi criada, não foi inventada, né? É uma lei que sempre existiu. Aliás, a lei é a base do governo de Deus, por isso ela sempre existiu. Esta lei, ela serve também aos anjos, né, aos seres criados por Deus antes da humanidade. E de fato, quando você vai para o livro de Gênesis, você percebe ali que os mandamentos já estavam presentes, né? Quando Caim tira a vida de Abel, Deus o pune por esse pecado. Ali já estava o sexto mandamento, né? Não matarás. Exato. Quando Deus impede que aquele rei, né, se apodere da esposa de Abraão, porque ela era casada com Abraão, ainda que Abraão tenha mentido, né, falando que era sua irmã, ali estava já a questão do sétimo mandamento, do adultério. Deus impediu que o rei adulterasse com a esposa de Abraão. Você tem em Gênesis 2, 1 a 3, a orientação da guarda do sábado, o quarto mandamento. Ou seja, você tem já os 10 mandamentos antes mesmo que a lei fosse escrita. Eva, né? por exemplo, quebrou os mandamentos quando se afastou do marido e foi para o lugar onde a serpente habitava, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, ela faz daquela serpente um Deus. Ela deixa de ouvir o Senhor, a verdade do Senhor, para ouvir a serpente que está mentindo. Então, ela foi gradualmente quebrando também os mandamentos no que diz respeito à adoração, a trocar Deus por outro ser, a preferir o conselho de uma serpente do que o conselho do próprio Criador. E de fato o pecado é isso, né? Quando a gente deixa de ouvir o Espírito Santo e passa a ouvir a voz do tentador. Quando a gente fala de pecado, é bom deixar bem claro aqui que pecado tem dois âmbitos, né? Pecado natureza, pecado arraigado na nossa natureza, que é aquele câncer que vai nos consumindo, é a propensão para fazer o mal que todos nós temos, e o pecado prática. E aí nós sabemos pela Bíblia que pecado é a transgressão da lei, mas vai muito mais do que isso, vai além disso, Claro. porque o pecado é também uma natureza. Muito bem. Essa lei foi dada por Deus, então, ao homem, e foi escrita nos dias de Moisés. Em Deuteronômio você vai encontrar a expressão, né? As 10 letras. As 10 letras. Ou os 10 mandamentos. Então isso foi escrito num contexto muito especial, né? Deus havia tirado o seu povo, a gente pode até ler isso, né? Lá em Êxodo 20, bem no inicinho, a gente tem um momento ali da entrega dos 10 mandamentos. Então falou Deus, Êxodo 20, verso 1, todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, antes de anunciar os 10 mandamentos para o povo, Deus se apresenta como aquele que é o libertador. É isso, pastor Alex? Isso mesmo, inclusive o primeiro mandamento começa ali, né? Ele começa assim: eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Portanto, ou seja, como consequência disso, aí vem o primeiro mandamento que nós vamos estudar hoje. Isso. Não terás outros deuses diante de mim. Mas primeiro, Deus faz a obra, Deus faz o milagre. Primeiro Deus opera, e como consequência do operar de Deus, nós o amamos, o respeitamos e guardamos a sua lei. Então é interessante, não é um qualquer, um desconhecido que está dando lei aqui. Quem está dando a lei aqui é aquele que abriu o Mar Vermelho, que fez sinais diante do povo, que mostrou seu poder nas pragas que derramou sobre o Egito, ou seja, ele se identifica como Deus daquele povo. E aqui está a base no qual nós guardamos a lei, em honra àquele Deus que nos livra até nos dias de hoje. O apóstolo Paulo escreveu também sobre a função desta lei, né? Por qual motivo Deus teria dado essa lei. A gente tem aqui alguns textos que nós podemos ler. Eu posso ler o primeiro aqui, Por capítulo gentileza. 3, verso 24, de maneira que Gálatas a lei... citar, né? É Gálatas. Gálatas, capítulo 3, versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. E ele vai falar também aos Romanos, capítulo 3, verso 20.
vai dizer aqui assim, olha, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então é bem clara a função da lei para Paulo, nos escritos paulinos. A lei ela não serve de salvação, ela não serve para a salvação. Mas a lei é um espelho que nos mostra onde nós estamos errando. Eu gosto de contar uma história que quando eu era professor de ensino religioso, eu tinha algumas aulas logo após o almoço. Eu morava no interior, minha filha tinha mais ou menos 1 para 2 anos de idade. E uma certa tarde eu almocei e deitei no sofá para dar aquela cesteada, como alguns dizem, para dar aquele descansinho antes das aulas do período da tarde. E quando eu estava ali sentadinho, eu estava ali sossegado, a minha filha tomou um conjunto de canetinhas escolares e manchou todo o meu rosto com aquelas canetas. Pintou um coração bem no meio da minha testa. Quando eu levanto, já um pouco atrasado para a aula, tomo aquele susto pelo horário, eu levanto, coloco o casaco que estava ali na cabeceira do sofá e vou para a escola. Quando chego lá, sem perceber, eu estava todo pintado, todo desenhado, e os alunos ali brincando comigo. Então, para que serve a lei? Ela é o espelho que vai mostrar onde você está errando, em que momento você precisa arrumar a tua vida. Olha, diz ali o espelho assim, olha, você não pode adulterar, olha, cuidado, não deseja aquilo que é do teu próximo. Você vai consertando para poder tomar as decisões corretas. Esse é o papel da lei. Eu gosto dessa expressão que Paulo usa aqui em Gálatas 3:24, que ela serviu de aio, né? Aio. Para nós que lemos hoje, não faz muito sentido a palavra aio, né? Mas aio na cultura judia, lá nos dias de Cristo, era um empregado na casa que tinha responsabilidade pela educação dos filhos. Então, uma família judia, geralmente, quando tinha suas crianças, as crianças tinham que ir até a sinagoga. Lá funcionava a escola das crianças. Então, havia uma sala anexa à sinagoga, onde as crianças tinham ali suas lições, onde começavam a aprender desde cedo a Torá e outros escritos. Então, aio era aquele empregado da casa que pegava as crianças, levava até a escola e esperava e as trazia de volta. Paulo pega essa figura, dessa função, desse empregado da casa, para dizer que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Então, a lei, como o pastor Alex colocou, ela não resolve o seu problema, mas ela te leva àquele que tem o poder de perdoar e resolver o problema. Essa é a função da lei. Então, a lei não existe para salvar você. Ela existe para mostrar o pecado em que você está. Como ele leu, a lei ela traz para nós o conhecimento. Então, é conhecendo a palavra, conhecendo a vontade de Deus, conhecendo a lei de Deus, é que eu posso identificar se eu estou vivendo em harmonia ou se eu estou vivendo em pecado contra Deus. Então, esse é o detalhe, né? Interessante isso, né, pastor? E tem, inclusive, falando sobre a lei, né? Vem aquela pergunta, qual será a norma? Nós falamos sobre isso aqui antes, usada por Deus em seu juízo, não é? E aí eu quero levar ali os amigos que estão nos ouvindo a um texto interessantíssimo de Tiago, capítulo 2, verso 10 a 12. Então, em Tiago, capítulo 2, verso 10 a 12, está escrito assim, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei, de igual forma. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados, e aqui vem o ponto, né? Pela lei da liberdade. Então nós vamos ser cobrados ou julgados, porque quando um tribunal se coloca a julgar, sempre uma lei é levada em conta. Que tipo de lei que é levada em conta? No Brasil, por exemplo, nós temos a nossa Constituição, Carta Magna, Constituição. E os casos, por exemplo, de abuso de poder, de autoridade, os casos de roubo, né, quando está se referindo a julgar alguém, é a Constituição que é levada em conta, não é? O direito de ir e vir e tal, de não ferir o próximo. Então, o conjunto de normas de Deus para julgar o ser humano é a lei dos 10 mandamentos, aquilo que ele deixou no Monte Sinai. Então veja a importância da lei, né? Ela nos leva a Cristo e ela também será usada como norma por Deus no juízo. Daí nós precisamos conhecê-la.
Essa é a proposta dessa nova série que hoje está começando. Nós vamos estudar os 10 mandamentos para que você conheça a lei de Deus. Por quê? Porque é a relação nossa com esta lei que vai determinar o nosso destino eterno. Não porque ela salva, mas porque aquele que abriu o seu coração a Cristo andará em obediência, em harmonia com a lei que ele nos deu. Esse é o ponto. Um outro ponto, que é o oposto do pensamento que nós somos salvos pela lei, é a afirmação bíblica de que nós somos salvos pela graça. Em Efésios 2:8, Paulo diz, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. E no verso 9 ele diz, não de obras, para que ninguém se glorie. Então não é através da boa obra, não é através da obediência à lei que nós seremos salvos. Então eu gosto muito de afirmar, nós não guardamos a lei para ser salvos. Nós somos salvos para guardar a lei. Nós não obedecemos para sermos salvos. Nós somos salvos para obedecer. É completamente oposto na sua visão teológica. Mas a Bíblia afirma, em Efésios 2, 8 e 9, que nós seremos salvos pela graça, independente das obras da lei. Porque a função da lei não é salvar, mas a função da lei é mostrar quem está em pecado e quem não está, e nos ajudar a estarmos, então, corrigindo aquilo que está errado em nossa vida. Maravilha, é isso mesmo. Agora, outra coisa que é interessante, hoje nós temos grupos de pessoas que excluem a lei totalmente. Dizem assim, a lei está no Antigo Testamento. O Antigo Testamento morreu. Jesus suplantou o Antigo Testamento. E há muitas pessoas que acreditam nisso. Ou seja, dividem a Bíblia, antes de Cristo, depois de Cristo. O Antigo Testamento já não vale mais para os cristãos modernos. O que você acha disso? Você está nos assistindo aí, ou está nos escutando, emita a sua opinião através do podcast, ali das perguntas, da caixa de diálogo, você pode responder. O que você acha? A lei foi realmente abolida, pastor Arilton, na cruz? A partir de Jesus não existe mais a necessidade de termos mandamentos, de seguirmos normas. Estamos libertos, afinal de contas, da lei? Vamos ouvir, às vezes, até dentro de muitas igrejas, né, essa expressão que a lei de Deus foi abolida na cruz, né? Até a cruz ela teve validade, de lá para cá não mais. Essa é uma confusão quase que geral que é feita por muitos cristãos. O que nós temos que entender é que há na Bíblia mais de um tipo de leis, não apenas a lei moral dos 10 mandamentos. Podemos citar outros, né? Você tem leis de saúde, conforme aparece em Levítico capítulo 11. Você tem leis civis, que lidavam com as propriedades, com os negócios em Israel. Você tem lei cerimonial, que tinha que ver com o santuário, os serviços que lá eram realizados. Então, são vários tipos de leis. Essa última lei cerimonial, que envolvia a morte de animais quando alguém pecava, é a lei de fato que se cumpriu na cruz. Eu queria até dar uma sugestão aqui, né? A gente não fala que lei cerimonial foi abolida na cruz. Exato. Porque ela não foi abolida, ela se cumpriu. Ela serviu para um propósito que era apresentar o Messias que viria. Então, a lei cerimonial, todos os animais que morriam, as cerimônias do santuário, os móveis do santuário, também os serviços que eram realizados ali, tudo apontava para Cristo e para seu ministério. E uma evidência disso, pastor, foi quando o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Claro, no exato momento da morte de Jesus, né? Naquele momento em diante, as leis cerimoniais perderam o sentido, se cumpriram, porque Jesus já havia chegado e cumprido. A sombra havia encontrado a realidade. Perfeito. Então, as leis que apontavam para o Messias perdem sua função porque o Messias agora chegou. É por isso que João Batista declarou, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Cristo veio para cumprir aquela lei, a lei cerimonial. Agora, é claro que a lei moral não pode ser abolida porque ela é a base do governo de Deus. E o próprio Cristo vai dizer, né, que em Mateus 5, 17 e 18, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. E ao falar de lei e profetas, ele está falando da lei, os escritos de Moisés, que nós chamamos também de Torá, e os profetas, os outros escritos do Novo Testamento. Jesus continua, eu não vim mudar a lei aos profetas, eu vim não para revogar, mas para cumprir. Então Jesus veio para cumprir tudo aquilo que a respeito dele a lei falava. Então, Jesus não alterou os mandamentos, não anulou a lei. Então não confunda lei cerimonial que apontava para Jesus
com lei moral, que é a base do governo de Deus e servirá de norma para o juízo no grande dia. Em João capítulo 15, verso 10, o próprio Jesus ele diz aqui, ó, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Fica bem claro aqui que Jesus, o próprio Jesus guardou a lei. Ele não poderia morrer na cruz se tivesse abolido a lei, né? Exato. De fato, ele só morreu porque a lei não poderia ser mudada. Ele não falaria isso para ali alguns dias morrer e simplesmente a lei ser exterminada na cruz com ele. Né? Em João 15:10, nós temos a clara afirmação de que aquele que ama Cristo vai guardar a lei, né? Vai guardar a lei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Bom, feita essa breve introdução a respeito da lei de Deus, vamos então entrar no primeiro mandamento, porque a nossa proposta aqui é a cada sábado estudarmos um mandamento. Pastor Alex, vamos então para o primeiro mandamento? Vamos ao primeiro mandamento. Está lá em Êxodo, se você quiser acompanhar conosco, Êxodo 20, a partir do versículo 2 em diante. Eu vou ler a partir do versículo 1 para pegar o relato lá do início. Então falou Deus todas essas palavras. E aqui vem a apresentação de quem é esse Deus, né? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aqui nós temos o primeiro mandamento propriamente dito: não terás outros deuses diante de mim. Pastor, que outros deuses são esses? Bom, o povo de Israel estava cercado de vários falsos deuses, né? Cercado por povos que eram politeístas, cada um deles amava e adoravam seus deuses. Então Israel foi fortemente influenciado para adotar a cultura politeísta, mas felizmente eles eram monoteístas e o se apegar à religião monoteísta é o que os preservou. Mas veja bem como exemplos. Ao norte, o povo de Israel tinha lá os fenícios, e esses adoravam a Astarote, né? A deusa da lua. Essa deusa tinha no seu culto orgias sexuais, bebidas, e por causa disso, claro, era muito popular. Você tinha também, ao leste, os moabitas, que adoravam Quemós, e os amonitas, que adoravam a Moleque. Esse último exigia, inclusive, sacrifícios de crianças. A oeste, você tinha os filisteus, adorando o seu deus, Dagon, e você tinha ainda, essas eram as direções aonde estavam os povos que circundavam Israel, e todos eles eram politeístas. Lá no Egito havia Anubis, havia Sete, vários deuses maiores e menores, mas interessante que algumas nações ainda cultuam deuses. Por exemplo, hoje na Índia, só na Índia hoje, atualmente, 2023, existem 300 milhões de deuses na Índia. É uma loucura, pastor, é muito Deus, é Deus para tudo. É quase um Deus para cada habitante da terra, né? Ou para cada problema que você tem, né? Tem um problema, ora para esse Deus, outro problema para outro Deus. E era uma cultura assim que o povo de Israel estava vivendo lá. Nós temos na Babilônia a Ishtar, né, a Ísis no Egito, que dizem que é a mesma, inclusive, só que mudava o nome ali. Depois, em Canaã, uma bem forte era a Será, em Canaã, que na Grécia também tinha ali, era bem conhecida a Diana, lembra Diana dos Efésios ali, que aparece em Atos? Ou Artemis na Grécia também era a mesma. Então, nesse contexto todo, os mandamentos são dados e a pergunta que surge é: quem é esse Deus? Quem é esse Deus? E aparece dizendo que é o Criador. No meio do caos dos deuses, né? Ele começa ordenando esse mundo de deuses, dizendo: olha, esqueçam os demais, eu sou o que importa. Ele se revela. E essa revelação de Deus pode ser vista aqui em Êxodo. Deus claramente se revelando. E não só se revelando, como libertando, agindo, resolvendo os problemas. A grande pergunta do primeiro mandamento que deve ser respondida é: o que mexe com as suas emoções? Essa é uma pergunta que você está em casa, eu preciso aqui resolver comigo e você com você. O que mexe verdadeiramente com as minhas emoções? Aonde que eu estou gastando meu dinheiro? Aonde que eu gasto aquilo que eu tenho? Com quem que eu ando? Com quem que eu gasto, onde eu gasto meu tempo? Então, esse primeiro mandamento tem a ver com quem é prioridade no meu tempo, na minha vida, no meu coração, nas minhas escolhas. Quem é que comanda a minha existência? E esse Deus está se revelando para dizer: eu me apresento como Deus que vou ordenar o teu caos. Muito bem.
Estamos no nosso curso bíblico interativo, nesse sábado, começando uma nova temporada de estudos, agora sobre os 10 mandamentos. Eu quero aproveitar e dizer para você que todos os sábados estaremos juntos aqui com um mandamento. Hoje é o dia de estudarmos o primeiro mandamento. Sábado que vem, o segundo mandamento e assim por diante. E eu tenho um convite a fazer para você. A partir de amanhã à noite, domingo, todos os domingos daqui para frente, durante 10 domingos, nós estaremos estudando esse mesmo tema em uma igreja adventista aqui de Santa Catarina, bem pertinho de você. Se você quiser achar a nossa igreja perto da sua casa, acesse o site encontreumaigreja.com.br, coloque lá o seu CEP e você vai descobrir qual é a igreja mais próxima da sua casa. E eu tenho 2 convites a fazer para você. O primeiro deles é que todos os domingos, às 8 da noite, eu estou lá no norte da ilha de Florianópolis, lá na igreja adventista dos ingleses. Todos os domingos, às 8 da noite. Amanhã vamos estar lá, né, pastor Alex? Amanhã estaremos lá, pastor, e um programa muito bacana. Olha, nós temos ali boas músicas, um estudo do livro de Daniel e alguns brindes especiais. Vou fazer aqui um desafio. Se você está nos ouvindo pela Novo Tempo e você for até os ingleses amanhã à noite, às 20 horas, e nos procurar ali, você vai receber um presente especial. Eu vou levar o presente amanhã para você. Chegando lá dizer assim, pastor, eu ouvi o programa e eu vim por causa do convite da rádio ou do convite do podcast. Você vai ganhar um presente especial amanhã à noite. Deixa eu dar o endereço aqui então, né, Alex? É a rodovia João Gualberto Soares, 1735, lá na Praia dos Ingleses. Vou falar de novo. Amanhã, às 8 da noite, eu e o pastor Alex estaremos lá na Igreja Adventista dos Ingleses, que fica na rodovia João Gualberto Soares, 1735, na Praia dos Ingleses. E você que mora em Brusque ou nas regiões aí, todas as quartas nós estamos lá no auditório da sede do Clube Paysandu. Quarta-feira passada estivemos lá, centenas de pessoas ali. Mais de 500 pessoas ali. Contamos 550 pessoas lá. Chegou mais gente depois. Mas todas as quartas em Brusque, lá na sede do Clube Paysandu, 8 da noite, eu e o pastor Alex também estamos lá para estudarmos o livro de Daniel. Voltando ao tema do primeiro mandamento, o mandamento diz claramente, não terás outros deuses diante de mim. Essa expressão diante de mim ela é muito interessante, né, pastor Alex? Interessante. Esses dias, pastor, alguém me abordou, fez uma pergunta assim, por que vocês não falam corretamente o nome de Deus? Há grupos religiosos hoje que dizem que nós pronunciamos, por exemplo, o nome de Jesus de uma maneira que não é a pronúncia correta, ou fixam, por exemplo, um nome específico para Deus, lembrando que Deus no Antigo Testamento, quando ele se apresenta a Moisés, e Moisés pergunta, o que eu vou dizer lá no Egito? São tantos deuses, você é um deles, ou quem você é? E aí Deus ele se apresenta como eu sou o que sou. Ou numa tradução hebraica mais correta, seria eu serei o que serei. Então, fica óbvio, fica nítido, até pelos nomes que Deus recebeu, Jeová Jiré, Jeová Nissei, Jeová, vários nomes, Elohim, El Shaddai, e todos os nomes que aparecem na Bíblia nos dizem o seguinte, que mais importante que saber o nome de Deus é guardar aquilo que ele manda que a gente guarde. E alguns obedecer. se apegam tanto à discussão do nome de Deus e esquecem da palavra dele, né? Então, há grupos hoje mais preocupados em falar corretamente a pronúncia de Deus, do nome dele, do que se importar em guardar algo que ele pediu especificamente. Pediu na pedra. Ele escreveu com o seu dedo na rocha. Ou seja, é algo que ele tem um carinho especial, que o seu povo guarde a sua lei. Quando ele se dirige a esse povo, que é o povo de Israel que saiu do Egito, era um povo cheio de deuses, uma cultura diferente, penduricalhos por todo lugar, deuses de várias formas, o modo de comer era errado, o modo de se portar era errado, eles tinham perdido a adoração que haviam aprendido na infância, quando o pai e a mãe ensinavam como adorar verdadeiramente a Deus. Ou seja, Deus ele reeducou esse povo, que tinha um coração agora perverso, o coração que murmurava. Uhum. E eu olho para a história de Moisés e fico pensando, que paciência teve esse homem. Por isso que é o homem mais manso da Bíblia, né? É verdade. Um outro detalhe interessante. O
O mandamento proíbe claramente: não terás outros deuses diante de mim. Essa expressão diante de mim pode significar também, na língua hebraica, em meu lugar, Em né? meu lugar. Em meu lugar. É verdade que não existe nenhum outro Deus, né, que possa ser adorado ou comparado com o nosso Deus. Mas hoje, infelizmente, muitas pessoas acabam criando deuses modernos. E a gente queria, no nosso guia de hoje, tem aqui alguns deuses, né, modernos. E eu e o pastor Alex vamos então passar um pouquinho a respeito desses deuses modernos. Aí o que quer que acariciemos, que tenda a diminuir nosso amor para com Deus, ou se incompatibilize com o culto a ele devido, disso nós fazemos um Deus. E vamos dar alguns exemplos. O primeiro deles é o dinheiro. Muitos têm feito de suas prioridades de suas propriedades um verdadeiro Deus. Foi você que falou outro dia aqui, mencionou, muito bem colocado, que o assunto mais abordado por Jesus foi o dinheiro. Depois do reino de Depois Deus. do reino de Deus. Foi o Depois dinheiro. dos assuntos propriamente religiosos. Então, assim, o dinheiro é interessante porque ele mexe com a gente mesmo. Uhum. Né? Jesus próprio falou que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha Do que do um que um rico. rico entrar no reino de Deus. E o dinheiro realmente é um empecilho para muita gente querer sentir necessidade de Deus. Por que o evangelho, no modo geral, cresce mais em países mais pobres? Porque as pessoas estão desapegadas de uma vida financeira que às vezes nos afasta do conhecimento de Deus, da necessidade de Deus. Uhum. Uma vez eu aconselhei uma mãe, uma família muito rica, e o filho tinha tudo em casa. Eles deram um carro quando ele tinha 16 anos, antes de poder tirar a carteira. Eles davam tudo para aquele menino. A mesada gorda, ele podia gastar com o que queria. E eles vieram pedir conselho por que o menino não queria saber de Deus. E eu disse, olha, enquanto vocês continuarem dando tudo o que ele pede, antes dele mesmo querer, ele nunca vai ter uma necessidade real de um pai, de um Deus, não vai passar por aflições. E as aflições, as dificuldades, os contratempos, eles nos levam aos pés de Deus. Existem coisas que nos levam aos pés de Deus. Uhum. As dificuldades é uma delas. Você, vencendo as dificuldades, você aprende através da resiliência. Existe um Deus que está no controle da história. E algo que revela Deus é a natureza também. Você aprende com as lições da natureza. Então, muitas vezes o dinheiro nos leva para posições muito privilegiadas que nos vão afastar de Deus. Tem uma frase que diz assim: Deus nunca coloca brasa viva em saco de papel. Ele sabe que vai queimar. Então eu digo, muitas pessoas não poderiam ter dinheiro e se afastariam de Deus. De Deus, completamente, né? Interessante que muitos fazem do dinheiro seu Deus e confiam no dinheiro. Mas quando o dinheiro se vai, elas percebem o vazio que era a sua existência. Eu conheci um homem que ele tinha tanto dinheiro que ele sempre carregava a carteira cheia de dinheiro, né? E quando alguém falava para ele assim, olha, você precisa buscar Deus, ele batia no bolso, as moedas que ficavam no bolso, Uhum. e aí tilintava as moedas e falava assim, aqui está o meu Deus. E a história diz que esse homem, ele teve câncer. E nem o dinheiro, todo o dinheiro que ele tinha no mundo o salvou. Olha aí. Então, às vezes, as pessoas se apegam ao dinheiro, mas o filho fica doente, uma filha, a própria pessoa. E aí? Onde é que o dinheiro vai resolver num caso desse? Não resolve, né? Bom, vamos falar de um outro Deus que a geração adora, o Deus do sexo. Veja, do culto frenético ao sexo se originou a pandemia da AIDS, por exemplo. E por que ninguém fala a respeito da mais clara e óbvia solução? Não deveria ser difícil descobrir, né? A abstinência. Viver o plano de Deus. Não adorar o sexo, não fazer dele um Deus, mas entender que o sexo foi algo dado para dentro do casamento, de uma relação monogâmica entre um homem e uma mulher. Mas, infelizmente, a sociedade tem feito disso um Deus moderno. E o sexo foi dado, sim, para gerar muito prazer, dar muita felicidade. Além da procriação, além né? da procriação para o casal. Só que nós vivemos numa sociedade extremamente erotizada, que vive o sexo de uma maneira errada. Deus criou 3 coisas para o homem se relacionar. O sexo, onde ele se relaciona com alguém que ele ama. A comida, quando ele se relaciona com ele mesmo, que é muito bom comer. Uhum. Fala sério, né, pastor? Um prato bem feito de comida é muito bom. E também criou o sábado, relação com ele. O diabo, inimigo de Deus, ele destruiu o sábado,
mudou o dia da semana, a forma como Deus é adorado. Ele interferiu no apetite, aí nós temos as doenças ligadas ao apetite, obesidade, a gula, tudo isso. E ele também interferiu no sexo, de uma maneira que ele criou uma geração extremamente erotizada, que não sabe, não tem maturidade para conviver com o ato sexual e para vivê-lo na melhor forma que Deus planejou, que é no casal, na família. E infelizmente muitas pessoas, né, acabam perdendo sua felicidade, comprometendo o seu futuro por causa de pressa em relação a esse tema. As pessoas que têm suas relações sexuais pré-maritais não estão pensando no drama de uma separação, no drama de uma gravidez precoce, de um aborto e tantas outras coisas que podem acontecer na vida daqueles que antecipam para fora do casamento a questão sexual. Então, um alerta para todos nós, não fazermos disso um Deus, certo? Um outro Deus da modernidade, o poder. Alguns endeusam a posição que ocupam, gostam de olhar as pessoas de cima para baixo. Esse é um outro problema. Interessante que Satanás teve esse problema, né? Ele queria ser maior do que o próprio Deus, né? Subir acima das mais altas nuvens e ser semelhante ao Altíssimo. Pois é, foi o primeiro pecado, né? A ganância e o poder no coração. Minha esposa tem uma frase que ela diz assim, dê uma bola ou dê poder para um homem que você vai ver quem ele é de verdade. Uhum. E muitas pessoas que são tão amigáveis no campo de futebol se quebram, né? Para fazer o gol. E o poder é a mesma coisa, gente. Quantos amigos eu já não perdi, infelizmente, porque ganharam poder e acabaram se perdendo, né? Então o poder, ele pode ser um Deus, sim, né? Ele pode transformar as pessoas. A pessoa pode não se reconhecer mais e até anular a possibilidade de Deus agir no coração dela, porque uma pessoa que tem poder e ela se torna tão ligada ao poder, ela pode não sentir mais a necessidade de ter uma vida, uma comunhão espiritual com Deus. E aí Deus não pode fazer aquilo que o ser humano não quer que seja feito por ele. Entendi. E um último Deus aí que a gente pode colocar, né? Pessoas. Vivemos no mundo das celebridades. E muitas vezes a gente passa a endeusar outras pessoas no lugar de Deus também. Quando eu era criança, eu gostava de montar quebra-cabeça. Você também, pastor Arilton? Também. Eu lembro, eu tenho um irmão, o Paulo. O Paulo, ele montava quebra-cabeças assim de milhares de peças, todas pequenininhas, né? E montava numa mesa, não sei se alguém já fez isso também. Depois montava um quadro. E aí com a cola embaixo, colava e pendurava na parede o quebra-cabeça, que era, além de uma paisagem bonita e tudo mais, era também um troféu, porque você passou horas montando aquilo. E o que a gente vê é que as pessoas estão montando um quebra-cabeça, só que a caixa está trocada. Aonde fica a figura original, ela foi extraviada. Por exemplo, tem jovens que querem se parecer igual ao ator da televisão, ao cantor pop de sua preferência. Hoje, aqueles youtubers famosos, né? Uhum. E não vem que essas pessoas têm uma vida toda errada. Você pega um astro de Hollywood, para analisar. Casa e descasa, casa toda errada, usa drogas, é preso, tem problema com a justiça, né? Às vezes até abandona filhos, tem uma vida... E essas pessoas são endeusadas pela mídia. Infelizmente, né? Isso acontece. Então hoje, o assunto de hoje nos leva a essa reflexão. Cuidado em fazer deuses como dinheiro, sexo, poder ou pessoas. Lembre-se do primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o único Deus verdadeiro a quem nós devemos adorar. Pois bem, na semana que vem voltaremos com o segundo mandamento, com a sua participação aqui. Lembrando, você pode mandar um WhatsApp, uma mensagem para o nosso WhatsApp, 48 98 30 64 98, e nós vamos enviar para a sua casa o estudo bíblico, a cura do pecado. Tá bem? Pastor Alex, então amanhã à noite, lá na Igreja Adventista dos Ingleses, às 8 da noite, esperamos nossos amigos. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração. Então, por favor, se você quiser estudar esse assunto, por favor, você pode também acessar o Bíblia Mais, né, pastor? bibliamais.com.br. Nós temos um site, bibliamais.com.br. Lá você tem uma série de estudos bíblicos. Entra lá, dá uma olhadinha, fica fuçando lá, você vai encontrar tanta coisa legal. Toda hora você vai querer voltar lá para procurar um assunto dentro do site bibliamais.com.br. Então vamos orar?
Nosso Pai querido, muito obrigado pela chance mais uma vez de estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos acompanhe em todos os momentos e obrigado pela compreensão que nós temos desse tema tão importante que nos ajuda a entender a necessidade de Te buscarmos em cada momento da nossa vida. Ajuda-nos a adorarmos somente ao Senhor. Obrigado, amigos, pela presença no programa de hoje. Lembrando que sábado que vem, 3 da tarde, a gente se encontra para o estudo 2, o segundo mandamento. E amanhã, numa igreja adventista perto de você, aqui da Santa Catarina, você vai ter a revisão desse tema. Deus te abençoe e até lá.